Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje sobre a Guerra do Paraguai, 1864-1870, que ajudou na impopularidade do Dom Pedro II, que contribuiu para a queda do Império a partir de 1870 com o movimento republicano e principalmente trouxe para o Império do Brasil uma grave crise econômica, um endividamento externo com os bancos ingleses. Para que nós possamos compreender a guerra contra o Paraguai, é importante nós analisarmos a situação platina do ponto de vista político e econômico. O Paraguai, que havia feito a sua independência em 1811, com França, se desenvolveu de uma forma isolada, em virtude das condições geográficas e de uma opção política. Ele governou até 1840, fez uma espécie de reforma agrária com as instâncias da pátria, combateu o analfabetismo, mas se desenvolveu de forma isolada do restante da América Latina. Já o seu sucessor, o Carlos Antônio Lopes, ele tentou projetar o Paraguai num cenário platino. E dentro desse contexto houve um desenvolvimento econômico e o Paraguai associou-se ao Partido Blanco Uruguaio. A partir de 1862, assume a presidência paraguaia o filho do Carlos Antônio, o Solano Lopes, que é o grande líder paraguaio no momento inicial e terminal da guerra da Tríplice Aliança contra o Paraguai. Muito bem. O Uruguai formou-se em 1828 através da Guerra Cisplatina, proclamando a República Oriental do Uruguai. Em 1830, na primeira Constituição uruguaia, formou-se os partidos Blanco, dos latifundiários do interior, e o Partido Colorado, dos comerciantes de Montevidéu. Nesse cenário, é importante nós destacarmos, o Império, o Brasil, Dom Pedro II especialmente, apoiou o Partido Colorado. Nós temos duas intervenções imperiais no Uruguai, em 51, depondo Uribe, e em 63, 64, depondo o Aguirre, ambos presidentes uruguaios do Partido Blanco. Muito bem. A Argentina, através do Congresso de Tucumã, em 1816, se separa da Espanha. Tu tens dois partidos políticos, dois grupos políticos importantes. Os unitaristas, concentrados em Buenos Aires, a capital, e os federalistas, que têm uma grande incidência nas províncias argentinas, sobretudo entre Rios e Corrientes. Esse é o cenário dos países envolvidos, com exceção do Brasil, que havia se separado de Portugal em 1822, com Dom Pedro I. Expulso Dom Pedro I em 1831, nós temos um período regencial, conforme a Constituição de 1824, que foi outorgada, estabelecia. Em 1840, nós tivemos o golpe da maioridade e a antecipação da posse do Dom Pedro II. E o segundo reinado, ele se destaca por três grandes momentos. Na década de 1840, de uma instabilidade ocasionada pelas revoltas liberais de 1842 em Minas Gerais e São Paulo, e pela Revolução Praieira, em Pernambuco, em 1849. Em 1847 e 48, cria-se o cargo de chefe do Conselho de Ministros, que é o parlamentarismo às avessas do Brasil. A partir da década de 50, nós temos uma consolidação, uma estabilidade política no segundo reinado, que vai até a Guerra do Paraguai.
É importante nós associarmos a guerra contra o Paraguai ao início da instabilidade e da impopularidade do Dom Pedro II. Muito bem. O Império havia intervido no Uruguai em 1851, depondo o presidente Uribe Blanco, e depois em 1863-64, depondo o Aguirre e colocando o Venâncio Flores. Aí é que está a casus belli da Guerra do Paraguai. Se o Paraguai apoiava o Aguirre e o presidente Solano Lopes já havia comunicado ao Império e aos outros demais países da América do Sul para que se respeitasse a autonomia política de cada país, e a intervenção do Brasil no Uruguai fez com que Solano Lopes mandasse aprisionar o Marquês de Olinda, um navio que se dirigia ao Mato Grosso, com Carneiro de Campos, que era o presidente do Mato Grosso. Isso em novembro de 64, que é o início das operações militares. Em dezembro de 64, as forças paraguaias invadem o sul do Mato Grosso. Inicia-se a Guerra do Paraguai. Qual é o grande interesse do Brasil? Entre aspas, ter livre acesso ao Mato Grosso. Um acesso marítimo que passava por águas territoriais paraguaias. Até porque um deslocamento terrestre era inviável naquele momento do século XIX. É importante nós destacarmos. Para o Paraguai eram importantes os ervais do Mato Grosso. E também ter autonomia para ter uma saída para o mar, que seria para o sul, pelo Rio da Prata. Por isso que os paraguaios apoiavam o Partido Blanco uruguaio. De uma margem nós temos o Uruguai e na outra margem nós temos a Argentina, capitaneada por Buenos Aires. Muito bem. Estoura a Guerra do Paraguai, aprisionamento do Marquês de Olinda, invasão paraguaia ao sul do Mato Grosso e, posteriormente, as tropas paraguaias se dirigem para o sul do continente, invadindo Corrientes e a província do Rio Grande de São Pedro, da província do Rio Grande do Sul, Itaqui, São Borja e Uruguaiana. É importante nós destacarmos isso. Nós temos duas frentes de combate sendo criadas pelos paraguaios no início da guerra, uma no Mato Grosso e outra no sul, em Corrientes e no Rio Grande do Sul. Isso no início de 65. 7 de janeiro de 65, o Império do Brasil lança um decreto criando os Corpos de Voluntários da Pátria. São cidadãos brasileiros que querem uma ascensão social e que vão, teoricamente, do ponto de vista militar, voluntariamente, combater os paraguaios na Guerra do Paraguai. Nesse momento inicial da guerra, o próprio Dom Pedro acreditava que em algumas semanas já estava tomando o Paraguai. Esse é um detalhe interessante. Eles achavam que a guerra ia durar muito pouco tempo. Não foi o que aconteceu. Por quê? Primeiro porque o decreto dos voluntários da pátria, que criou os voluntários da pátria, foi um fracasso. Foi um fracasso total. As províncias tinham um prazo para apresentar os seus alistados na corte no Rio de Janeiro e que do Rio de Janeiro viria em direção ao sul, entrando principalmente no Rio Grande do Sul pela cidade de Rio Grande. Esses decretos, esses prazos nunca foram cumpridos. Inclusive foram adiados por 2 vezes. Até que o Dom Pedro se intitula o Voluntário da Pátria número 1 e vem para a Uruguaiana, na metade de 65, para negociar a rendição do oeste do Rio Grande do Sul. Evidentemente que as forças da Tríplice Aliança, que se formam em 1º de maio, Brasil,
Uruguai e Argentina contra o Paraguai eram infinitamente mais fortes que o Paraguai. Talvez não em números, mas em poderio bélico. Nós tínhamos 18 mil homens compondo no início da guerra o Império do Brasil, 8 mil homens da Argentina e 1.000 homens do Uruguai. O Uruguai não tinha tantos homens, mas a importância estratégica, geográfica, às margens do Rio da Prata. O Paraguai tinha uma população de 400 mil pessoas, habitantes, e que a maior parte do seu império, do seu exército, era formado por camponeses. Essa que é a realidade inicial da guerra. A primeira grande derrota do Paraguai se dá no Rio Paraná, a Batalha do Riachuelo, em junho de 65. Após a rendição, não a rendição, mas o abandono de Uruguaiana com as negociações, os paraguaios vão recuando para o território paraguaio, e aí nós temos a chamada guerra defensiva. E aí começam as dificuldades do Império. Por quê? Porque o Paraguai se resguarda no seu território e começa a lutar com unhas e dentes para salvar justamente o seu país da guerra. As forças aliancistas chegaram a invadir o território paraguaio um pouco depois do início da guerra. Teve a maior batalha campal, vitória dos aliancistas, na Batalha de Tuiuti, em maio de 66. Também em 66 nós temos Curuçu, no dia 13 de setembro, e a contenção por parte dos paraguaios do avanço aliancista na Batalha de Curupaiti, no dia 22 de setembro de 66. E aí nós temos a derrota dos aliados. E o que nós fizemos nesse contexto? O Brasil, que havia no seu comandante-em-chefe o general Osório, troca o comando, assumindo o Duque de Caxias. É importante nós destacarmos essa troca, para recompor as forças imperiais. Já os aliados eram comandados pelo Bartolomé Mitre, que era o presidente da Argentina, que havia unificado o país em 1861, nas vésperas do início da guerra, na chamada Batalha de Pavón. Ao assumir o comando das forças imperiais, o Duque de Caxias cria um imbróglio político, porque ele é conservador. E quem tomava o poder no Brasil era o Partido Liberal. Por isso que em 68 nós temos uma inversão política, assumindo o gabinete conservador, desde 62 ocupado pelos liberais. Muito bem. A partir da derrota em Curupaiti e a reorganização dos exércitos aliancistas, nós temos uma espécie de estagnação das grandes batalhas. Em 67, se retira do fronte de batalha o Bartolomé Mitre, justamente porque na Argentina morrem mais argentinos num conflito interno entre os unitaristas e os federalistas, porque as províncias do interior da Argentina se identificam muito mais com os paraguaios do que com a Tríplice Aliança. O Bartolomé Mitre se retira, assumindo a força dos aliancistas o próprio Duque de Caxias. Em dezembro de 68 nós temos a dezembrada, e a partir desse momento nós temos a entrada em Assunção do Paraguai. Quando as forças aliadas entram na capital paraguaia, para o Duque de Caxias estava terminado o conflito. Comunica a entrada das forças aliadas em Assunção para o Dom Pedro II, que exige a morte do Solano Lopes, que se refugia no norte do Paraguai. Nesse momento, o Duque de Caxias pega as suas malas e se retira da guerra, assumindo o Conde de
que é o genro do Dom Pedro II. E vai ser justamente através desses últimos anos da guerra que os paraguaios já não têm mais força bélica, já estão desgastados do ponto de vista militar e do ponto de vista econômico. O próprio império está desgastado também, mas em Cerro Corá, em março de 70, eles matam o Solano Lopes, pondo fim não só à Guerra do Paraguai, mas acabando com toda a infraestrutura do país. O saldo demográfico paraguaio da guerra é início 400 mil habitantes, finalizando com menos de 200 mil. Aqueles que conseguiram fugir do Paraguai, fugiram, restando ao Paraguai homens, poucos, mas principalmente mulheres e crianças. Para o Brasil, é importante nós destacarmos, tivemos alguns fatos importantes relacionados à guerra. Primeiro, na Batalha de Curupaiti, quando as forças aliadas foram derrotadas, o governo imperial lançou um decreto permitindo que escravos libertos participassem da guerra. Esse é um detalhe importante. Muitos escravos foram libertos, ou deveriam ter sido libertos, para lutar na guerra. Um outro detalhe interessante, que também há registros documentais sobre isso, é que a campanha dos voluntários da Pátria foi um fracasso. Decretos adiaram a apresentação dos recrutados, que vinham para o Rio de Janeiro algemados, amarrados em troncos de árvores. O relatório dos presidentes das províncias apontam que os agentes recrutadores do Império chegavam nas localidades e a população se refugiava no mato para fugir da guerra. O maior crime cometido por militares no período da Guerra do Paraguai foi a deserção, porque eles não queriam lutar na Guerra do Paraguai. E é justamente em virtude dessa resistência do Império, da população imperial, dos brasileiros a lutar para a guerra, que a popularidade do Dom Pedro diminui. E aí nós temos uma crise institucional. O que o Dom Pedro faz? Passa títulos nobiliárquicos para aqueles líderes das campanhas militares, para os grandes representantes dos exércitos, enfim, dos corpos, das tropas imperiais, para tentar respirar um pouco de ar constitucional e de popularidade. Não é isso que acontece. Porque a partir do fim da Guerra do Paraguai nós temos o movimento republicano, a criação dos partidos republicanos regionalizados, o aumento da dívida externa, certo? E um outro detalhe importante que as pessoas confundem. Os principais livros didáticos apontam que da Guerra do Paraguai os militares vieram com ideais abolicionistas e republicanos. Não é bem assim que funcionou. Não foi bem isso que aconteceu. Mas o fato é que nós temos a crise do Império se intensificando com o fim da Guerra do Paraguai. E nos anos 80 nós tivemos a própria abolição da escravatura em 13 de maio de 1888 e a proclamação da República em 1889, que para os livros didáticos tem a ver com a Guerra do Paraguai, mas para a historiografia comprometida com a documentação histórica, com fontes primárias, muito pouco se relaciona a abolição e a proclamação da República aos efeitos da Guerra do Paraguai. Obrigado pela atenção de vocês. Até uma próxima videoaula.